O medo do futuro está muito relacionado com o medo de falhar, com o medo de errar. Porque talvez fique um pensamento dentro de você de: e se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se eu errar? E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Provavelmente passa esse e outros pensamentos dentro da sua mente toda vez que você vai projetar futuro, toda vez que você vai ficar imaginando uma série de infinitas possibilidades do que vai acontecer no seu futuro. E a verdade é que você não tem controle sobre esse futuro. E a verdade é que esses medos, eles não têm fundamento, eles não têm sentido, porque não são medos de um perigo real. Imagina só, como seria a vida se você nunca tivesse errado? Imagina o tanto de coisas que hoje você não teria aprendido, que você não saberia, que você não teria a menor ideia caso você não tivesse errado no seu passado. Provavelmente, muito do que você sabe hoje, você sabe porque você errou, porque você aprendeu, porque você falhou. Então, você precisa errar. Na verdade, o problema do erro é que a gente tem sempre a percepção de que errar é errado, de que errar é ruim, de que errar nos torna menores, nos torna incapazes, nos torna ineficientes, e isso não é verdade. Isso, na verdade, é a forma como nos ensinaram que a gente deveria evitar o erro, evitar a falha, que a gente só deveria acertar, que só deveria ser um sucesso e que a vida é uma linha reta para cima e que a gente tem que fazer tudo da maneira correta, tudo de uma vez e tudo rápido, tudo simples. E a verdade é que a vida não funciona dessa maneira. Um dos maiores professores da nossa vida é o erro. É errando que se aprende. Claro que você também aprende com base em conselho de outras pessoas, você também aprende estudando, você aprende fazendo, mas você aprende muito mais na tentativa e erro. Porque todas as vezes que você erra, você pode aprender uma maneira de não fazer aquilo. Então, é quase como se a gente tivesse aprendido que o erro é um bicho-papão, é um monstro que a gente deve correr e evitar a qualquer custo. E essa é uma grande mentira que nos contaram. E por isso existe tanta cobrança interna pra gente sempre acertar, pra sempre ser o melhor, pra sempre dar o máximo. E isso só reforça a ideia de que a gente tem que ficar tentando adivinhar o futuro, tentando prever o que vai acontecer pra evitar erros, pra evitar falhas, pra evitar fracassos. Só que o erro não é errado. A falha não é errado. O errado é desistir. O errado é quando você erra aquele erro e você não aprende com ele. Porque o erro, ele só é benéfico, ele só é produtivo até mesmo quando você erra, analisa o que foi que você errou, aprende com aquele erro e aí você segue a sua vida. É dessa maneira que você tem como crescer como pessoa, como profissional, como um relacionamento, independente da área que você tenha esse medo de não conseguir, de falhar, de não ser bom o suficiente. Você precisa errar para você aprender, desde que você erre e aprenda. Por favor, a partir de hoje, eu te peço que você comece a mudar a tua percepção em relação ao erro. Errar não é errado, tá? Te ensinaram isso ao longo da vida, me ensinaram isso ao longo da vida. Eu passei muito tempo também para aprender que errar não era ruim, que errar não me fazia menor, que errar não me fazia, diferente das outras pessoas ou menos que as outras pessoas. Desde que eu aprendesse com aquele erro. E quanto mais eu erro, mais eu aprendo. E é assim que tem que ser. Tudo na nossa vida, tudo aquilo que prejudica a gente não sabe lidar ainda, é só porque a gente ainda não aprendeu a como fazer da maneira correta. E como é que a gente aprende a fazer da maneira correta? Errando. Fazendo, caindo, falhando, errando, aprendendo, fazendo de novo e aí sim acertando. E é assim que as coisas funcionam. Só que sabe o que acontece? Você tem medo de admitir, você tem vergonha talvez de admitir até pra si mesmo, que não sabe errar, que não sabe falhar, que não sabe não conseguir. Então eu te convido a fazer um exercício de olhar para dentro de você e pergunta: eu sei errar? Se eu errar, o que acontece? Se eu errar vão falar mal de mim, se eu errar vão me criticar. Mas como é que você vai se sentir com isso? Será que realmente o problema está na crítica que você vai receber? Ou em como você vai se sentir com aquilo? Em quem você vai acreditar ser por causa daquela crítica? Então, olha para dentro de si agora e responde: e se eu errar? Eu sei errar? Eu sei aprender com os meus erros? Aonde eu tô errando constantemente e eu não tô aprendendo? Porque, gente, a vida é uma escola.
E nessa escola você nunca tem férias, você nunca se forma, você nunca vai sair dela. Vai ser sempre passando uma série após a outra, uma matéria após a outra. E sempre vai ser assim. Só que da mesma forma como na escola convencional, aquela que a gente realmente ia quando a gente era criança, por exemplo, você recebia provas e você só passava de um ano para outro depois que você era aprovado em cada uma daquelas matérias, depois que você provava que você tinha aprendido aquelas matérias ali, não é verdade? Na vida funciona do mesmo jeito, porque enquanto você não aprende com os seus erros, eles vão ficar repetindo, 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 até que você aprenda com eles. Então, você tem medo do futuro? Se você realmente tem medo do futuro, olha pra dentro e começa a aprender com os teus erros. Porque se você não aprende com os erros agora, eles provavelmente vão se repetir no futuro. Então, se você quer garantir um futuro bom, garanta que você está aprendendo com os seus erros. E quando você errar, porque você vai errar, por quê? Porque errar é humano, errar é normal, é natural e faz parte do processo de aprendizado da vida. Então, quando você errar, perceba que eu não estou dizendo se você errar, eu estou dizendo quando você errar. A postura que você vai ter que ter a partir de agora é olhar para aquele erro, olhar para dentro de si, perceber e se perguntar o que eu preciso aprender para não cometer esse erro novamente. O que eu preciso aprender para ter um resultado diferente agora e no futuro. Porque só existe uma maneira de você controlar o futuro. E que não é nem controlar, né? Mas só existe um fator desse futuro que você controla, que é o teu presente. O futuro, ele é uma consequência do que você está vivendo no presente. Assim como o seu presente é uma consequência de escolhas que você fez no passado. Da mesma forma que você escolheu coisas no passado e você hoje está colhendo as consequências dessas escolhas, da mesma forma, o seu futuro vai ser consequência das escolhas que você está fazendo hoje. Então, para refletir. Primeiro, será que eu sei errar? Segundo, o que eu preciso aprender para deixar de cometer esse erro? E terceiro, as escolhas que eu estou tomando hoje, as escolhas que eu estou fazendo hoje, o caminho que eu estou tomando hoje, vai me trazer benefícios no futuro ou malefícios? Qual é as consequências que eu vou ter no futuro se eu tomar essa atitude agora? Se você está aqui dentro, por exemplo, assistindo esse vídeo, então significa que pelo menos uma escolha você acertou. Que é a escolha de estar se desenvolvendo, que é a escolha de você estar aprendendo a lidar com coisas que você ainda não sabe. E é assim que você tem que fazer pro restante das coisas na sua vida. Porque não é somente esse vídeo aqui que vai te ajudar em completamente tudo da tua vida, em todas as situações. Não. Tem outras coisas que você vai aprender de outras maneiras, seja com outros vídeos, mas também com experiências. Mas sempre que você passar por essas experiências, e principalmente quando você errar, para e pensa, o que eu preciso aprender agora para não errar no futuro? Eu te garanto que essa é a única coisa que você pode controlar, é a única variável que você pode controlar para você ter um norte de como vai ser o seu futuro, que é você mesmo. Você não controla as outras pessoas, você não controla o clima, você não controla a economia, você não controla nada além de você mesmo. E se você quer uma garantia de um futuro melhor, tome decisões assertivas no presente, tá? E como é que você toma decisões assertivas no presente? A maior probabilidade de você fazer isso é quando você vive o presente. Sai de um passado de dor, para de visitar passado, para de projetar futuro e se concentra no que você está vivendo aqui e agora. É a única maneira que você tem de garantir uma das variáveis do futuro, das infinitas possibilidades que tem no futuro, tá? Espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Nele eu trago mais a respeito de reflexões, de coisas que você tem que parar para pensar, de uma maneira de mudar a tua percepção sobre como você tem visto algumas áreas da tua vida. Isso faz total diferença no resultado que você tem hoje e nos resultados que você vai ter amanhã. Reflete e começa, mesmo que já aos pouquinhos, a mudar. Começa a fazer essas perguntas para você mesmo e a tua própria mente vai trazer a resposta. E isso é que vai fazer com que você se conheça mais, que você evolua como pessoa, que você se desenvolva como ser humano e, consequentemente, mude o teu presente e o teu futuro. Grande beijo no coração e até a próxima.